Bom, gente, hoje a gente vai falar da Era Vargas, que começa, né, com um golpe que ele dá, né? Na verdade, o Vargas não deu um golpe. O Vargas, aproveitando a esteira da crise de 29, da impossibilidade do Washington Luiz de garantir a continuidade da República Café com Leite, porque precisava dar mais ênfase a São Paulo, e aí ele atropelou Minas. Minas ficou magoado, se uniu ao Rio Grande do Sul e depuseram o Vargas, o Washington Luiz. Nesse caminho, Vargas chega ao poder pelos braços do povo, como a gente já falou anteriormente. Estamos no ano de 1930, só que o Vargas vai ficar no poder até 1945. E aí a gente vai estudar o que vai acontecer nesses 15 anos aonde o Vargas ficou à frente do governo brasileiro. Bom, ao chegar ao poder em 1930, o Vargas trazia na sua bagagem todas as lutas trabalhistas do início do século, né? Todas as greves de 1912, 1917, a necessidade, as reivindicações da classe média, que foram, né, os tenentes, os levantes de 22 e 24, a Comuna Prestes. Então, toda essa insatisfação social está na mesa, né, colocada aí, e o Vargas vai ter que digerir. Então, qual é o primeiro passo que ele faz? Qual é a primeira grande jogada do Vargas? Ele vai criar os mecanismos no campo trabalhista. Ele vai ceder aos trabalhadores, né, o que já era pauta de luta. O Vargas não cria nada, tá? Ele cede a velha pauta de luta que já vem rolando desde 1912, desde a primeira greve geral no Brasil, que é, né, a regulamentação das leis trabalhistas, ou seja, criar leis trabalhistas que nós não tínhamos e fazer com que elas funcionassem. Então, a grande jogada do Vargas é a criação da CLT, da consolidação, né, das leis trabalhistas, que infelizmente foi desmontada agora, né, entre os governos Temer e Bolsonaro. A CLT foi para o espaço, mas a CLT é um conjunto de leis que garantem ao trabalhador uma série de respaldo, né, como carteira assinada, jornada de trabalho por 8 horas, ninguém podia trabalhar mais do que 8 horas diariamente, totalizando 48 horas semanais, férias, uma vez por ano, aposentadoria, regulamenta, né, o trabalho noturno, mulheres e menores de idade não podem trabalhar à noite, e extingue definitivamente o trabalho infantil. Né? Na cabeça do Vargas, o lugar de criança na escola não é trabalhar. Detalhe, ele também cria o salário mínimo, que também não existia. Gente, esse salário mínimo não é nenhuma maravilha do mundo, mas ele também consegue segurar a inflação gerada pela crise de 29, e com isso ele consegue dar, né, uma certa estabilidade ao trabalhador. Agora, se com uma mão o Vargas dá a CLT, né, consolida uma série de leis que vão garantir os direitos dos trabalhadores, de outra ele tira o poder de luta quando ele cria a lei de sindicalização, aonde ele atrela os sindicatos ao Estado, na figura do Ministério do Trabalho, que tinha como ministro o avô do Collor de Mello, né, o Lindolfo Collor de Mello, que não estava nem aí para trabalhador, vamos combinar, cara, é fazendeiro, né, ruralista, é dono de sei lá quantos hectares de terra plantada de açúcar. É óbvio que o Vargas, ele te cede uma pauta que é dos trabalhadores desde o início do século, mas ele impede que os trabalhadores lutem para melhorar essa pauta, para ter mais, né, mais conquista. E dessa forma, né, com o atrelamento dos sindicatos ao Estado, os comunistas e os anarquistas, que foram os prepulsores da movimentação trabalhista que gerou a pauta que o Getúlio acabou abraçando, não só ficam fora dos sindicatos, mas passam a ser perseguidos, né, e os anarquistas até mais do que os comunistas,
através da Lei Adolfo Gordo, de 1931, aonde podia-se deportar os anarquistas que não fossem brasileiros, principalmente os italianos, alemães, que muitos deles já estavam aqui por conta da ascensão do nazifascismo na Europa, e dos comunistas. Então, a gente está vendo aí que o Vargas dá com uma mão e tira com a outra, ou ele finge que dá e tira com as duas, tá bom? No campo social, o Vargas, ele controla o desemprego gerado pela crise de 29, ele dá um respaldo aos cafeicultores, mas ele não mexe na questão do campo. A questão fundiária continua exatamente como sempre foi, com grandes concentrações de terra na mão de algumas famílias. Não existe aí na cabeça do Vargas reforma agrária, muito menos pegar terras improdutivas e devolutas e dividir com campesinatos. De jeito nenhum isso passa na cabeça dele. E no campo político, né, ele ajuda os cafeicultores, os pecuaristas de Minas, mas poder político na mão deles não tem não, tá? Tanto que São Paulo sofre a intervenção do governo, que deixa os paulistas meio aborrecidos, porque vai governar São Paulo um carioca, nada a ver, e vai governar Minas Gerais, né? O governador de Minas é um pernambucano. Olha, nesse negócio de fazer salada, o Getúlio era porreta. Só que tanto Minas como São Paulo não curtem isso, gente. Gente, atropelar a política, né, local, os políticos locais. São fazendeiros, são safados, não importa. Importa que, pô, Minas tem mineiro e o mineiro quer ser governador de Minas. São Paulo tem paulista e o paulista quer ser governador de São Paulo. Não existe isso, né, de você entubar um governador num estado que seja até mesmo de outro. Tá tudo errado, né? E sem eleições, então mais errado ainda. É aí que São Paulo começa a ficar aborrecido. São Paulo e Minas, né? Eles dominavam o Brasil, dominaram o Brasil de 1894 a 1930. Então, de uma hora para outra, eles se veem sem nenhum poder político, sem nem mesmo poder determinar o que eles querem dentro dos próprios estados. Então, isso é muito pesado. E, ao mesmo tempo, o Vargas não faz a Constituição. Ele chega em 30 num governo provisório e passa 31 e passa 32 e ele nada de fazer a Constituição, nada de configurar, né, o poder dele, né, através de novas eleições, etc. e tal. E é claro que São Paulo e Minas começam a fazer uma pressão para que, pelo menos, né, a Constituição acontecesse. Pressionado, o Vargas abre a Assembleia Nacional Constituinte em 1932, que já se desenha aí, né, que a nova Constituição teria, que era o voto secreto, que até então o voto era aberto e os fazendeiros exerciam uma pressão enorme em cima do eleitor, e o voto feminino, ou seja, mulheres que já votavam na Europa desde o final dos anos 20, no Brasil vão poder votar, né? O Brasil, para variar, é o último país a adotar o voto feminino, que deveria ter acontecido em 34, mas não vai acontecer porque calma que o Vargas vai dar um golpe. Bom, mas mesmo com essa Constituição andando, mesmo com o modelo de Constituição já caminhando, São Paulo e Minas não estão satisfeitos. Por quê? Porque continuam tendo interventores nos seus estados e não governadores eleitos diretamente. Tá? E é dessa forma que começam uns tumultos de rua em São Paulo. Minas também tem, mas São Paulo mais acirrado. E num desses tumultos, 4 jovens são mortos. Né? Gente, eu não vou lembrar o nome dos 4, eu vou lembrar a sigla, né? MMDC, né? Que é a sigla do nome dos 4. Eu me lembro que um era Miragaia, o outro eu não lembro, o outro era Draulio e o outro era Carlos. Então, dentro desse contexto, com o assassinato, né, a polícia fuzila esses 4 rapazes, fica insustentável a situação de São Paulo frente ao governo federal e Minas, junto com São Paulo, começa uma guerra civil que vai levar o nome de Revolução Constitucionalista de 1932. Ou seja, é São Paulo contra o resto do Brasil. Tá? São Paulo e Minas contra o resto do Brasil. Claro que com a força do Exército, da Aeronáutica,
o Vargas consegue sufocar definitivamente o levante em São Paulo, né? Gente, é uma guerra civil pesada, morre gente pra caramba. O Santos Dumont, que já tinha ficado muito abalado ao ver o uso do avião que ele inventou com tanto amor e carinho ser usado para bombardear frentes de trabalhadores lá na Guerra do Contestado, em 1914, em 1932, quando esses mesmos aviões bombardeiam os paulistas, porque o Santos Dumont também era paulista, quando esses mesmos aviões bombardeiam os conterrâneos do Santos Dumont, ele não segura a onda e se suicida, tá? Ele se enforca. Bom, sufocado o levante de São Paulo, Minas, né? Sufocado a Revolução Constitucionalista, o Vargas, que de bobo não tem nada, cede espaço político a esses dois estados. Então, em 32, logo depois do final da guerra, a guerra começa em julho, dia 9 de julho, e termina no dia 30 de setembro, é uma guerra relativamente curta, imediatamente o Vargas libera a eleição para governador de São Paulo, e aí vai ter um paulista lá governando São Paulo, vai ter um mineiro governando Minas. Aí ele sossega mais ou menos o facho do pessoal, e em 34 a Constituição fica pronta, né? E aí entram toda a reforma trabalhista contida na CLT, entra a questão do voto secreto e entra a questão de mulheres poderem votar. O que acontece aí? Não é incluído aí indígenas e analfabetos. Quando você tira do indígena e do analfabeto o direito ao voto, você está derrubando uma cacetada de brasileiro, porque você está dentro de um país onde o analfabetismo é violento, né? Então esse voto, sufrágio universal, que inclui mulher, exclui, né, o analfabeto. Continua mais ou menos a mesma coisa, tá? Você vai ter ainda aí nos grandes centros um número elevado de eleitor, mas também não vai ter eleição, então tá tudo bem, né? Bom, estamos dentro, né, no auge da década de 30, como a gente já falou, é uma década onde a conjuntura internacional aponta para o autoritarismo. A gente já falou de Portugal com Salazar, a gente já falou da Espanha com o Franco, a gente já falou da Argentina com Perón, a gente falou da União Soviética com o Stalin, a gente falou da Alemanha com Hitler, a gente falou da Itália com Mussolini, e no Brasil a gente tem o nosso querido, amado e idolatrado Salve Salve Getúlio Vargas, que flerta descaradamente com o fascismo. O Vargas não flerta com o nazismo, tá? O Vargas, ele é caracteristicamente, ele é fascista. Mas ele pega umas pitadas do nazismo quando ele também flerta com a eugenia. O que é eugenia? É a limpeza étnica que se pretendia fazer no mundo. Ou seja, é uma maluquice, né? Porque eles utilizaram a mão de obra escrava africana escrava, né? E depois eles queriam se unir com esse elemento. Mas esse elemento já está enraizado no Brasil e nas outras nações, né? Inclusive na Europa, porque a Europa tinha colônias na África. Então, esse conceito de eugenia ele é muito complexo. Não é só uma questão étnica, é uma questão também de segregar o portador de necessidade especial, segregar o mais velho, segregar o negro, segregar o indígena. Enfim, é uma sociedade muito doida, aonde todo mundo tem um padrão branco, classe média, né? Isso não existe, não tem como isso existir. O Vargas, ele flerta com esse modelo de sociedade. E dentro, né, dessa conjuntura que desponta para o mundo, no Brasil nasce a Aliança Integralista Brasileira, a AIB, né, liderada pelo maluco do Plínio Salgado, que ele era completamente pirado, que tem um respaldo muito grande, encontra, né, um abraço muito grande de italianos e alemães, principalmente no sul do Brasil, Santa Catarina, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Curitiba,
Rio Grande do Sul, principalmente nas Serras Gaúchas, e Curitiba são os polos de mais tensão da Aliança Integralista por conta do grande volume de alemães e italianos nessas regiões. Tá? E esses caras não são brinquedos. Os grandes inimigos que os integralistas percebem são os comunistas, os anarquistas, os judeus e os negros. Essa gente aí, para eles, se pudessem desaparecer do circuito. E é óbvio, né, gente? Isso aí é uma cópia muito da mal feita do nazifascismo europeu. Em oposição, em resposta à Aliança Integralista, nasce aqui no Rio de Janeiro e depois se exporta, né, para o resto do Brasil, porque, gente, em toda vez que tiver um movimento de extrema-direita, vai ter resposta, que não necessariamente vai ser a extrema-esquerda, tá? Mas sempre que tiver um movimento como o integralismo, ou como o fascismo, ou como o neofascismo, vai ter movimento contrário, que é o que a gente chama de antifas, né? O antifas não é um partido político, antifas é uma ideia, é a ideia de combater o fascismo. E aí, em contrapartida à Aliança Integralista, você vai ter a Aliança Nacional Libertadora, né, a ANL, que é liderada pelo Luiz Carlos Prestes, aquele que foi lá para a União Soviética em 22, depois de liderar a Comuna Prestes, que percorreu 135 mil quilômetros dentro do sertão brasileiro, que deparou com a miséria do sertão, com a seca, com o movimento do cangaço, e que não foi conseguir combater a comuna de jeito nenhum. Ela se desfez lá em 29, o Prestes vazou para a União Soviética, onde ele teve um treinamento, né, bastante rigoroso, e ele volta para o Brasil em 30, junto com a esposa dele, a Olga Benário, que é judia, alemã e comunista. Ou seja, ela é o prato cheio para um bonito campo de concentração, né? Agora, a Aliança Libertadora, né, a Aliança Nacional Libertadora, ela faz uma grande burrada, né? Com o avanço dos integralistas entre 33 e 35, a Aliança Nacional resolve dar um golpe comunista, partido do Meia, e morrendo no catete, né? Sem apoio nenhum, sem nem a população nem saber o que eles estavam pretendendo fazer. Eles tentam dar um golpe em 35, que é o que pejorativamente o exército chama de intentona comunista. Bom, gente, é óbvio que um golpe de Estado com 8 pessoas, sem a população saber ciente do que está acontecendo, sem respaldo das Forças Armadas, é óbvio que esse negócio vai dar errado. E deu muito errado. Mas deu tão errado que gerou a ditadura do Estado Novo, né? Foi uma cagada violentíssima que o Prestes aprontou em maio de 35. Com o fracasso desse golpe e tendo a Olga Benário, né, judia comunista, esposa do Prestes, o prato está pronto para o Getúlio lançar uma fake news que colou, fake news costuma colar, né? Que foi o Plano Quain. O Plano Quain era um amontoado de mentiras, aonde estava lá um plano comunista judaico de dominação do Brasil. Meu Deus do céu, viajaram feio na maionese, mas colou, gente. Ele leu essa porcaria, essa monte de mentira na Rádio Nacional, no momento que não se tem televisão, tá? Então o rádio é a Rede Globo do momento. Quando ele lê esse plano, que ele mesmo formulou, ele escreveu lá junto com a cambada lá dele, a população ficou de cabelo em pé, vamos ser dominados por judeus, vamos deixar de ser cristãos, todo apoio ao Getúlio, e o Getúlio dá o golpe de Estado, né, que a gente que leva o nome de Estado Novo, aonde ele sai prendendo. Agora ele não vai prender só comunista não, tá? O Getúlio nesse ponto ele é bem democrático. Ele caçapa os integralistas, ele caçapa o pessoal da Aliança Nacional, ele prende, tortura, mata, desaparece com comunista, com anarquista, com judeu, com todo mundo que em algum momento fez frente de oposição a ele. Então, agora, a partir de agora, de 37 a 45, o Brasil vai estar mergulhado numa ditadura feroz,
não vou passar a mão aqui na cabeça não, a ditadura do Estado Novo foi feroz, torturou, matou muita gente. Graciliano Ramos, Jorge Amado pegaram cadeia bacana, tinha um centro de detenção na Ilha Grande que era para maluco, porque era completamente isolado, né, do continente, e eles não podiam receber visita de ninguém, então o negócio foi muito barra pesada. Só que a gente não pode negar nem fugir da brincadeira que em 1939 o Hitler, sem nenhum aviso, invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Então agora não é mais uma conjuntura internacional que aponta para o autoritarismo. É o autoritarismo feroz na Alemanha, que não está livrando a cara de ninguém, muito menos do Brasil, né? Tanto é que o Hitler afundou alguns navios mercantes brasileiros. E nesse contexto, esqueci de dizer que dentro do golpe de Estado Novo, o Vargas ele deporta a Olga grávida da filha dela, né, que é a professora Anita Leocádia, que nasceu lá na Alemanha, nasceu num campo de concentração, e ele não quer nem saber, né, que a mulher está grávida de uma criança brasileira, né, casada com um brasileiro, ele não quer nem saber, deporta a mulher grávida mesmo, e a Anita só não morre porque a avó, a mãe do Prestes, move mundos e fundos e consegue resgatar a menina lá do campo de Auschwitz, onde a Olga morreu na câmara de gás, em 42. Bom, o mundo está em guerra. O Brasil está na mão do Vargas, dentro de uma ditadura violentíssima. A Alemanha pressiona, o Japão bombardeia Pearl Harbor em 41, a Alemanha afunda alguns navios mercantes brasileiros entre 40 e 41, e o Vargas meio que se fazendo de difícil, não querendo entrar na guerra, e ele não queria mesmo, tá? Só que ele faz uma barganha com os americanos. Ele quer criar um desenvolvimento industrial, ele quer que o Brasil se desenvolva industrialmente. Gente, qualquer maluco que chegue ao poder, mas que tenha um mínimo de compromisso com o Brasil, e isso, eu não gosto do Vargas não, mas eu tenho que admitir que o Vargas tinha, né? Também não gosto nem um pouco do Lula, mas eu tenho que admitir que esse compromisso o Lula também tinha, né? E continua tendo, porque o Lula ainda está vivo, de desenvolver o Brasil, sabendo que a gente tem a matéria-prima. O básico do desenvolvimento industrial nós temos, que é toda a matéria-prima. Nós temos ferro, nós temos carvão, nós temos madeira, nós temos ouro, temos prata, tem insumo de computador que a gente tem aqui. A gente tem toda uma estrutura de matéria-prima que é possível desenvolver a nossa indústria de maneira concreta. E foi isso que o Vargas tentou fazer depois, né, no segundo governo dele, que a gente vai falar mais para frente, e também foi isso que o Brasil andou tentando fazer nos governos do Lula e da Dilma. Só que há todo um interesse estrangeiro, e eu não estou falando só dos Estados Unidos não, tá? Mas há todo um interesse estrangeiro, do qual os Estados Unidos é o porta-voz, que sempre acaba desmontando toda essa tentativa de crescimento do nosso país. O nosso país, vira e mexe, ele é vítima de golpe dado por próprio brasileiro em cima da gente. Então, nesse momento aqui, a gente está mergulhado numa ditadura, mas o Vargas está barganhando com os Estados Unidos o desenvolvimento industrial brasileiro. E ele suspende o pagamento da dívida externa, né, e os Estados Unidos topam, e, por incrível que pareça, tá, o Vargas compra a participação do Brasil na Segunda Guerra com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos paga uma grana bonita, e dessa grana bonita, a gente não foi empréstimo não, tá? Foi troca. O Getúlio manda as tropas para a Europa e os Estados Unidos botou aqui uma grana violenta, da qual o Getúlio criou a CSN, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, criada em 41, privatizada em 1990, e debaixo de muita briga, porque a CSN, a Vale do Rio Doce e a Fábrica Nacional de Motores foram um esforço de guerra para a gente ter essas empresas aqui. O brasileiro morreu na Itália, né? Então, em 41,
ele funda a Siderúrgica Nacional. Em 42 ele funde a Vale do Rio Doce, mineradora, né? E a Vale tirava o minério, a CSN processava. Então ficava tudo aqui e a gente já vendia pronto. Quando a gente vende pronto, quando a gente vende a grade ao invés do ferro, você vende mais, é mais caro. Então a gente começou a ter uma indústria real de base. E a Fábrica Nacional de Motores, né, que vem em 43, está montado aí todo o parque industrial que vai dar na década seguinte, na década de 50, São Paulo bombando na montagem de carro. Você tem o ferro, você tem a siderúrgica, você tem o motor. Né? Infelizmente, a CSN foi privatizada em 90, a Fábrica Nacional de Motores privatizada em 92 e a Vale do Rio Doce em 94. Ou seja, nenhuma dessas três indústrias de base são mais nossa. Tá? Foi privatizada, não é mais nossa. E a Vale, vocês sabem, né? Tá aí fazendo um monte de crime ambiental. A CSN também não fica muito atrás, não, mas é que da CSN ainda não deu um estouro da boiada. Tá? Mas a gente sabe que tem uma montanha de ferro, de lixo, né? De ferro na divisa de Volta Redonda com Minas. Minas está brigando, e se aquela porcaria desmontar vai ser um horror. Mas vamos aguardar. Bom, e dentro desse contexto, o Vargas também fortalece muito a educação, principalmente a educação profissionalizante, com a criação do SESC, né, e do SENAC e do SENAI. O SENAI é para o Serviço Nacional da Indústria e o SESC é o Serviço Nacional do Comércio. Então, daí você está tendo toda uma base de sustentação para que o Brasil evoluísse. Só que, gente, dentro de uma ditadura isso fica muito complexo. E causa aí um problemão que vai gerar o fim do Estado Novo. Por quê? Porque se eu estou dentro de uma ditadura, como é que em 42, em plena ditadura Vargas, o Vargas manda exército combater a ditadura lá do Mussolini e do Hitler? Contraditório. E começa aqui dentro todo um movimento apontando essa contradição. Né? Então, é dentro desse contexto que a partir do início do ano de 45, né, fevereiro de 45, pressionadíssimo, Vargas chama eleição para novembro. E a partir desse momento começa a movimentação da criação de partidos. A UDN surge lá no meio lá dos grandes latifundiários, é um partido de extrema direita, é o que a gente hoje, é o que dá base hoje mesmo para lá o que a gente chama de bancada do boi, né? O grande latifúndio. O PSDB, que é um partido de centro-esquerda, seria um partido, o nome dele seria Partido Socialista Democrata, mas ele não quer muito nada com socialismo, não. É um partido de centro-esquerda. O PTB, que é um partido fundado pelo próprio Getúlio, que é de direita e se diz trabalhista. E na esquerda, o Partido Comunista Brasileiro, né, o PCBão, que já existia desde 1922. Bom, em fevereiro se chama as eleições. E em maio, quando definitivamente a Alemanha perde, o Vargas não tem mais jeito, então ele é obrigado, né, a libertar os presos políticos e dar anistia política. Por isso, até por isso mesmo que o PCB está aí e o Prestes vai concorrer nas eleições de 45. Bom, quando a Alemanha é detonada definitivamente, o Vargas ainda tenta mais uma jogada, né? Tenta jogar para o povo, que o povo quer o Vargas, que o povo quer o Vargas, não precisa ter eleição, que o povo quer o Vargas. Só que o exército malandramente percebe a jogada do Vargas e o Góes Monteiro, né, o general Góes Monteiro, chega em cima dele e fala: parou com a palhaçada, pega teu boné e vai embora, ou então tu vai preso. Né? E aí o Vargas é deposto do poder em maio de 45 e as eleições são antecipadas. Ficou aí um tempinho aí com o vice, mas as eleições são antecipadas. Essas eleições a gente vai ver mais para frente, né? Porque aí já é dentro do Brasil na Guerra Fria. O Prestes vai ter uma margem de votos maravilhosa, maravilhoso.
E isso vai deixar o pessoal meio de cabelo em pé, porque aí é outro papo, que é o papo da Guerra Fria. Tá legal, gente? Então, semana que vem a gente vai falar da Segunda Guerra Mundial, tá? Até lá!